pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela Rocha, eu estou falando aqui do laboratório do LEAS, na Universidade Federal do Itajubá, sul de Minas, e a gente vai fazer a gravação do quadro Que Bicho é Esse? Do podcast Saberes e Prosa. Estão conosco aqui para dar vida para o nosso podcast o professor Daniel Clemente, o nosso cameraman, e a querida Tati Amaro, que é a nossa voz dos bastidores, e a nossa querida convidada Simone Rosa. Muito obrigada por ter vindo. Gente, a Simone vai contar para a gente sobre o bicho, que é o nosso quadro, né? O besouro Juraçaí Itajubense, que ele está fazendo, foi batizado há 6 anos, né? Houve o batismo dele há 6 anos. Gente, a ideia do podcast é transmitir conhecimento. Então, se você tem interesse em conhecer coisas diferentes, em aprender, você quer crescer não apenas por fora, mas por dentro também, sigam a gente, ouçam o nosso podcast também no Spotify. Todas as nossas redes sociais estarão na descrição do vídeo. Compartilhem para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas, ok? Então, bora lá, Simone, para a nossa conversa. Antes, deixa eu apresentar. A Simone, ela é professora aqui na Uniquei também, no curso de Ciências Biológicas, na área de Zoologia dos Invertebrados, além de atuar na extensão e na pesquisa científica na área de entomologia, que é a área de estudo dos insetos. Certinho? Então tá, então bora para o nosso bicho. Então, Simone, quem é o Juraçaí Itajubense? Pois é, Dani. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, né, de estar aqui falando do meu queridinho, né? Juraçaí Itajubense, vinha até com a camiseta. Olha isso, gente! Foca lá depois. Foca, joga foca. Os alunos do Cabio fizeram uma homenagem, né, ao Juraçaí Itajubense há uns anos, e aí fizeram uma camiseta. Muito lindo! Cabio é o centro acadêmico. Isso, o centro acadêmico da biologia. Que maravilha! Legal. E aí, conta pra gente, como que você chegou nesse bichinho, nesse besourinho? Então, o Juraçaí Itajubense, ele foi descrito, né, a gente foi batizado, recebeu um nome, né, ele ficou conhecido para a ciência em 2020. Mas a pesquisa com ele começou bem antes, assim, em 2016, 2017 eu comecei a frequentar, né, fazer um trabalho de coleta de larvas de besouros lá na Serra dos Toledos. Eu já vou colocando aqui. Legal. Lá na reserva biológica da Serra dos Toledos, que é uma reserva que eu imagino que, né, acho que quase todo mundo em Itajubá deve conhecer, já deve ter ouvido falar, fica lá no bairro da Serra dos Toledos, né? Que é uma unidade de conservação, né, de proteção integral, que dá água para Itajubá, né, então é muito importante, é uma floresta, né? É uma floresta. Aqui nessas imagens a gente vê de cima, né, uma visão do satélite para ter uma ideia da dimensão, né, dessa reserva ali na... E esses pontinhos aqui são os locais da coleta? Isso, esses são os pontinhos de coleta, por onde a gente andou lá. Vê que a gente nem andou, né, a reserva inteira, ela é realmente grande. E ó, gente, muito íngreme para chegar lá, não é fácil, o cientista sofre. Não é fácil. E aí a gente marcou alguns pontinhos de coleta, aqui é a trilha, né, ela é bem fechadinha, como a gente vê, né, então... E ali na reserva biológica, né, da Serra dos Toledos, a gente estava fazendo um trabalho de coleta de besouros, né, que é um tipo de inseto, né, que é o grupo com o qual eu trabalho. E na minha pesquisa eu busco entender quem são os imaturos dos besouros, né, os bebezinhos dos besouros. Quando é imatura, que é filhotinho. Isso, é filhotinho. Fica mais fácil da gente entender quando a gente fala da borboleta, que todo mundo acho que conhece, né? A borboleta passa por uma metamorfose durante a vida, né? Ela, quando é imatura, quando é um bebezinho, ela é uma larva, uma lagarta, né? O pessoal conhece como lagarta. E aí ela passa por um estágio de transformação, de metamorfose. Que é onde ela entra na casinha. Isso, ali o casulo, né? Que é a crisálida, que na ciência a gente chama de pupa, né? E aí ali ela sofre uma transformação radical, assim. Tudo que é da larva é destruído. E tudo entra na reconstrução da forma do adulto. Eu achei muito legal. Então não perde nada daquele corpinho, ela é transformada mesmo. É tudo transformado, né? Muito legal. E isso ocorre em quase todos os insetos que têm metamorfose completa, né? Como as formigas, as abelhas e os besouros.
Entendi. E a maior parte da ciência, em cima do conhecimento que a gente faz em cima dos besouros e de todos os insetos, é a maior parte em cima do conhecimento do adulto, né? Então, eu acabei indo mais para esse lado, que é como que é a larva, né? Como são os bebezinhos, os imaturos. Então, ali na minha pesquisa, a gente está buscando coletar os imaturos para levar para o laboratório e criar para conseguir o adulto, porque isso é o que é importante, né? Ali nessa pesquisa, é conseguir associar direitinho a larva ao seu adulto. O neném que vai virar aquela criaturinha. Exato. Aí, com isso, com o adulto, a gente consegue chegar numa classificação, um nome para aquela espécie, né? Entendi. Se não tiver nome, a gente descreve, a gente, né, diz que foi o caso do Juraçaí, que ele não tinha nome. Ele não tinha nome. Aí vocês estavam andando aqui fazendo a pesquisa na Serra dos Toledos. Daí eu comecei a coletar no solo, a gente coleta dentro do solo, a gente escava madeira meio podre para coletar ali dentro, né? E aí, coletando no solo, eu encontrei uma larvinha, né? Um piquititica. Com aquele olho treinado, né? Que a gente estava conversando. A gente reconhece, assim, pelo brilho, né? Porque tá vivo, né? Você explicou. É interessante isso, né? Como você olha assim e fala, nossa, isso tá vivo, né? Não é uma raizinha, é um pedacinho de raiz, Entendi. Né? É uma raiz... Na árvore tá viva, mas um pedacinho de raiz solto nem sempre tá vivo, tá tortinho. Um tronco pequenininho, fiapinho de madeira. Exato, ou um pedacinho de sujeira. Entendi. Mas a larvinha viva a gente consegue ver ela brilhando. Ela não gosta, né? Pouco do que faz. Purpurina na larvinha. Brilho de vida, assim. Isso é bom. E como elas são muito pequenininhas, a gente coletou, fez um potinho e levou pro laboratório para criar lá. A primeira coleta foram duas larvas, se não me engano, né? A primeira coleta. E aí, quando eu levei para o laboratório, eu vi que ela era muito diferente, muito. Então, aí eu falei, nossa, temos que coletar mais. Então, voltamos muitas vezes, assim, desde 2017, 2018, 2019, 2020, a gente voltou várias vezes lá na reserva. E eu passei horas escavando nesse barranco aqui, até ver que está bem barrancado, né? Passei horas cavando ali para conseguir mais larvas, né? E fomos encontrando. Aí aqui... Isso, aqui no laboratório é como a gente cria as larvas, né? Então a gente coleta, põe no potinho com a terra. A terrinha, a casinha, né? O motor para dar um rolê aqui no tem. Quando a gente coleta na madeira, a gente pega pedacinhos da madeira. Para ela não sentir saudade, sentir tanta diferença. Exato. E aí a gente pegou então a terrinha do Juraçaí com ele e trouxemos para o laboratório e aí acompanhamos, né, o crescimento. E quanto tempo que você falou que leva, na verdade, uma pesquisa dessa e acabou dando certo dela ter sido rápido? Como é que foi? Então, geralmente, dependendo das larvas, né, de besouros, o tempo de vida no estágio de bebezinho, né, de matura é muito longo, assim, pode demorar 6 meses, 1 ano. Mas eu já tive larvas que demoraram 2, 3 anos, para virar 7 anos. 7 anos. Para virar o adulto. Olha como demora uma pesquisa científica, gente. Mas essa aqui vamos entender. Com o Juraçaí a gente deu muita sorte. Dani, porque mês depois... Assim, ele tem esse crescimento rápido. Olha, não sei exatamente. Porque pode ser que a gente tenha conseguido... Uma larva pré-adulta. Isso. Entendi. Depois, à medida que o projeto continuou, né, a gente coletou larvas de 3 milímetros, que é bem pequenininha, né? Entendi. E larvas de 7 milímetros. Essas muito pequenininhas, a gente não conseguiu acompanhar o crescimento, elas acabavam morrendo eventualmente. Entendi. Agora, as que estavam ali em torno de 7, 8, 9 milímetros, muitas dessas viraram um adulto. Então, a gente não sabe exatamente quanto demora, né? Para sair dos 3 milímetros e chegar até nos... mas já é uma grande coisa, né? E aí? Isso aqui a gente vê... Isso é quando ela chegou. Isso foi quando a gente viu ela lá, né? Que a gente vê ela na lupa, ela é muito pequenininha. Mas aqui a gente vê por que essa larva me chamou tanta atenção, Dani. A maior parte das larvas, dos adultos, assim, né? Tipo, de adultos também, né? Tem mandíbula, que nem a formiga, né? Para picar, assim, para morder, né? São 2 peças que são opostas uma à outra, assim, que agarra, né? Que são muito móveis.
Mas essa larvinha, ela tinha uma mandíbula em forma de agulha. Que é essa aqui. Isso, são duas, olha, né? Duas. Isso, Eu pensei que era uma com caninho no meio, não. Então, Ele aqui, ó, dá pra ver aqui, ó. É, isso mesmo, com caninho no meio. E foi isso que chamou muita atenção da gente, porque era uma mandíbula muito diferente, né? Que tinha essa forma de agulha, eram paralelas fixas, não são móveis e formam um canudinho ali, Entendi. né? E aí a gente até acha que ela se alimenta sugando alguma coisa, né? Ou comendo partes de fungos que viviam ali junto das raízes das plantas. Tudo também muito pequeno. Tudo muito pequeno, né? E aí foi isso que me chamou muito a atenção, porque são pouquíssimas as larvas que têm mandíbula assim, né? De besouros. E as que tem são bem diferentes. Essa daqui era a única, assim, dessa forma. Então, aí isso que me incentivou a buscar mais. Vamos pegar mais. Não, é diferente, é algo que a gente ainda não viu. Isso. Aqui a gente vê ela bem, como ela é pequena, né? No potinho. Nossa, muito. Essa daí era grande, até tinha em torno ali de uns 7 milímetros, né? Que foram alguma das primeiras que a gente coletou. Ó, e nem dá pra ver a carinha dela direito. Ela fica sempre meio enterrada. Elas gostam de ficar dentro do solo. Então, às vezes, a gente... Você falou que tem um nome, né? Quando eles ficam escondidinhas, como é que é? Isso, elas são fossoriais, né? E crípticas, né? Então, isso, crípticas, eu achei legal. Escondidinhas, né? Dentro do solo. Os adultos também preferem, a gente observou que tanto o macho quanto a fêmea, quando a gente observava eles, a gente revirava, eles ficavam em cima do pote, mas eles sempre vão lá pra dentro. Mesmo adulto, é um costume deles. Eles preferem ficar naquele ambiente escuro, né, escondidinho. E aí vocês tiveram a surpresa. E aí, para nossa sorte, a gente não teve que esperar 7 anos, ainda bem. Um mês depois apenas, a gente conseguiu, né, 2 adultos. Né? Esse aqui é a pupa, que é aquele estágio, né, que não se alimenta. Já não é mais larvinha, pupa já. Aqui é esse adulto, na como verdade... se fosse a crisálida da borboleta. Isso. Tá. É que os besouros, eles não formam aquele casulo, né? Eles se transformam e aí eles ficam assim, ó, as asinhas ficam voltadas pra frente. Eles parecem fantasmas, não parece? Parece, adorei, adoro fantasma. A maior parte é bem branquinho. E para mim ele tá rindo, eu tá sorrindo. E aí, nesse estágio, eles são muito frágeis, né? Eles têm um corpinho bem vulneráveis. Então, geralmente, eles não têm casulo, mas geralmente eles passam por essa fase, assim, escondidinhos. Justamente, talvez seja por isso, né? Olha, muito interessante. Aí, umas 2 semanas depois, ele se transformou nessa criatura, que é um besourinho de cor. Isso, um macho, menino. E a outra larva se transformou nessa menina completamente diferente do macho. Eu achei muito interessante isso. Então, a gente se eu olhasse, eu não quero falar que era um besouro, eu ia falar que era um mosquito. Exatamente. Né? O juraçaí, né, ele é, assim como outros besouros ali do grupo no qual ele está inserido, né, no qual ele é classificado, eles têm o que a gente chama de pegamorfose, né? Que é a retenção de características dos bebezinhos, dos imaturos, no estágio adulto. Então, eles sofrem uma metamorfose, mas não é tão drástica assim, igual a borboleta, né? Mas a borboleta ainda tem um corpinho de lagartinha, aquela pequenininha, ainda é meio molinho, né? Mas se você olhar para os besouros... você falou para mim aqui. Ó. Esses são os besouros típicos, né? Que a maioria... que vira de barriguinha para cima. Isso, a gente reconhece fácil. Quando ele tá de barriga para cima, é que ele tá morrendo ou não? Depende, às vezes eles caem e não conseguem virar. Isso. Então a gente ajuda eles, tá? Gente, virem os besouros, não matem eles, tá? Eles não estão morrendo. Se eles estiverem se mexendo, eles só estão tentando virar. Vira a criaturinha. Isso por quê? Porque eles têm tanta dificuldade de se virar. Porque o corpo é bem durinho, né? Ele tem ali uma armadura, né? O esqueleto deles ali fora do corpo é tão rígido que forma uma armadura. A asa é dura. Isso. Eu lembro das aulas de biologia, adorei. O exoesqueleto é muito rígido, muito, gente, que legal. Agora, o juraçaí e outros bichinhos parentes deles, eles têm um corpinho mole. Inclusive as asinhas, tudo. Isso. Eles são mais frágeis, né? Entendi. A asinha é mais mole, o corpinho todo é mais mole. E as fêmeas, muitas vezes, são retém mais
aparência dos imaturos Dos ainda do que porque ela parece uma larva. E só uma parte aqui que a Simone falou, isso aqui é o famoso caruncho, que a gente come no arroz, no feijão, que até então eu não sabia como que ele estava lá dentro, né? Daí a Simone explicou, né? Que o adulto vai lá, pura, entra e eu achando que aquilo nascia ali, né? Raio, pá, nasceu o caruncho. Geração espontânea. Achando isso, mas não é não. Comi muito, mas tudo bem. As larvinhas e os adultos também. A mesma coisa, por que eu não posso comer a meleca da goiaba? E aí vem as discussões, muito bom. E esses aqui? Esses aqui são os fengodides. Então, ali não tem. Ela tá ali, é próximo. Primo do Juraçaí. Entendi. Não é um primo tão próximo. Primo de segundo grau. Isso, mas assim, de tio primo. Décimo grau, então tipo assim, do bisavô, tio bisavô. Isso, é um parente bem afastado, mas eu trouxe para mostrar que tem outros besouros que também têm corpo mole, né? Entendi. E por causa desse corpo mole, né, que é tão diferente ali dos outros besouros de corpo duro, eles acabam ficando muito parecidos, né? Então todos os besouros de corpo mole acabam ficando parecidos, mesmo quando eles têm um parentesco muito distante. E aí o que dificulta verificar essa diferença entre eles, que foi a surpresa que você teve das mandíbulas. Exatamente, o que dificulta, inclusive, a gente... Aqui, ó, essa aqui, ó, a mandíbula isso. Garrinha. Entendi. O Juraçaí no estágio adulto também é assim, né? Só a larva que é bicuda. E a larva desses também são garrinha, desde bebê? Não, as larvinhas também são. Desde, isso mesmo, entendi. São garrinhas. Esse é um amigo. Esse é tudo da mesma família. É um amigo. São amigos, são da mesma família, né? Mas são parentes. Tem muita convivência. Isso, Mas são parentes muito distantes do Juraçaí. Mas eles são muito parecidos, né? Porque eles retêm essas características aí do corpo mole. E aí a gente não consegue classificar, né? Então no começo a gente inclusive não sabia que família pertencia, não sabia que gênero, aí a gente ficou naquela loucura tentando classificar. Gente, a gente achou inclusive que era isso aqui, né? Que era um desses aqui, que era fengodidio. Porque parece. Aí a gente foi num congresso, eu participei de um congresso. Olha isso, gente, onde vai? Viajou. Foi. Aí no congresso foi bom porque eu conheci gente que pôde ajudar, né? A fazer um estudo molecular, porque com base na aparência geral não estávamos conseguindo chegar a uma classificação. E aí, com base nos estudos moleculares, a gente conseguiu descobrir que o Juraçaí pertencia assim, a uma família completamente nova, que não era nem essa, nem uma outra. E aí a gente pode dar o nome para a família, inclusive. O que é bem raro, né? Na entomologia, de uma forma geral, talvez até na zoologia, de uma forma geral, né? Gente, olha que coisa mais linda, olha como a vida é maravilhosa, é muito lindo demais. Aí você trouxe esse aqui pra gente. Aí uma das coisas que a gente achou muito diferente, né? Os Juraçaí, as larvinhas de Juraçaí não emitem luz, né? Não são vagalumes. Né? Muitos dentro desse grupo, no qual o Juraçaí está ali dentro, né? Que ele é parente, muitos parentes de Juraçaí são vagalumes. Ele tem luz, inclusive no estágio da larva. Olha, mas ele não era, assim, bom, até onde se sabe, né? Mas eu juro que eu observei direitinho, né? Ficou lá, dormiu do lado. Exatamente, eu dormi do lado dele, fiquei olhando ele tentar ver se ele iluminava, ele não iluminou. Fotografei ele lá, porque a gente tem um tipo de foto que faz, né, para conseguir detectar a luz muito fraca, que é você deixar a abertura assim aberta durante 6 minutos, 7 minutos. Entendi. E deixei nada, não tem luz mesmo. Então uma outra diferença. São seres de luz em outro sentido. São os seres de ficar lá enroladinhos na areia, diferente na terrinha. Dos fengodides, que as larvas e as fêmeas, que também são parecidas com larvas, têm um trem de luz, assim, tem muita luz no corpo, parece uns trenzinhos. E que depois a gente vai gravar outro podcast falando dos vagalumes, olha que demais. E aí, essa e aí, é a Juraçaí. Então aqui a gente tem as larvas, né? E as fêmeas. Essa aqui é a larva de Juraçaí itajubense, né? E essa aqui é a fêmea de Juraçaí itajubense. Eu pensei que a fêmea fosse desse lado só. Aqui a larva e a fêmea desse. O que aconteceu? Durante o estudo, a gente descobriu mais de uma espécie. Então, assim, não era só o Juraçaí, tinha mais uma espécie ali que não pertencia nem ao mesmo gênero do Juraçaí, então a gente teve que dar nome para um outro gênero. Então tem o Juraçaí itajubense, né? E tem uma outra espécie ali na reserva biológica,
que é o Tujamita plenalato. Gente, olha esse nome, eu não consigo nem repetir. Aqui é o do Tujamita, é a fêmea do Tujamita. Depois a gente descobriu, no começo a gente se embananou todo, mas aí ao longo do estudo a gente foi conseguindo mais adultos, aí a gente conseguiu desvendar. Então esse aqui, que foi coletado no começo, né, que parecia ser a larva de Juraçaí, na verdade era uma larva de uma outra espécie. E aí aqui a fêmeazinha, a dessa aqui. Ai, isso. Gente, muito legal. Então a fêmea do Juraçaí itajubense parece ainda mais com a larva, né? Gente, olha que coisa demais, pra você ver como o nosso solo é vivo, é muita vida, eu nunca parei para pensar isso, é maravilhoso. Dentro do sol tem muita coisa. Muita vida, assim. Tem toda uma cadeia alimentar ali. Aí aqui tá rolando um clima. Isso, aí no laboratório a gente ainda conseguiu confirmar, né, que de fato o machinho, né, tinha como fêmea essa a larvinha. Esse organismo, parece uma larva, né? Mas era uma fêmea adulta já, né? E aí a gente conseguiu observar a cópula, a gente gravou, né? Com o equipamento que tinha, né? Eu tenho lá uma câmera. Né? Depois a gente vai colocar aqui. Não é muito boa, mas a gente fez o possível, né? Com o celular, com a câmera que eu tinha, a gente tentou fazer o máximo de registro. E aí, né, a gente observou. E o macho fica mesmo puxando a fêmea para fora do solo. Que vou pôr aqui, quer ver? Ela fica tentando se enterrar e ele não tá afim. puxa ela. Vamos lá, não, vamos brincar depois. Peraí. Aí, esse daqui. Então, desde 2020, né, a gente, então, deu um nome para essa espécie, né, não só para o Juraçaí, mas também para o Tujamita. Tujamita. Né? Depois você vai me falar como é que é esses nomes, aí você falou. E aí, desde então, no Brasil todo, o pessoal começou a descobrir outras espécies, né? A gente mesmo descreveu algumas. Diferente dessas da reserva. Diferentes da reserva, mas descobriram que dessa família, que a gente chama Juraçaíde, né, tinha mais espécies por aí que a gente ainda não tinha percebido. Então, eram bichos que já tinham sido coletados, que estavam guardados nas coleções científicas lá, no museu, né? Mas que ninguém ainda tinha conseguido classificar, ou então deixou lá guardado, né? E outras que foram sendo descobertas em armadilhas novas. Nossa, e esses daí são? Então, aí a gente tem Juraçaí da Bahia hoje, tem espécies esses da Bahia. Todos são Juraçaí. São todos Juraçaí. Entendi. Tujamita a gente só tem em Itajubá até agora. Nossa, legal, né? Que legal, gente. Isso daqui chama a espécie endêmica, né? Isso. Depois a gente vai falar também. Daí explica desse daqui. Aí aqui a gente tem esses aqui foram descobertos, né, por colegas, e a gente descreveu. Um é da Bahia, o Juraçaí Miraculo, que foi descoberto milagres, né? O outro é o Juraçaí Vanini, uma homenagem a um professor nosso querido. Que legal! Aí o Juraçaí Ipioca, se eu não me engano, que foi descoberto na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que é esse aqui. E esse daqui foi descoberto na Paraíba, numa reserva biológica, não é nem uma reserva biológica, é uma reservinha. Um bebê reserva, uma matinha, dentro do campus da Universidade Federal da Paraíba. Esse foi achado muito bacana. Gente, olha a importância, né, dos remanescentes e das florestas. Também a gente, né, ia conversar. Deixa eu colocar, não tem mais, né? Vou colocar aqui para a gente poder ver o vídeo dele. Aqui, ó. Cadê aqui? Esse é o videozinho do neném. Foi o melhor que eu consegui fazer. Tá dando para ver aí, gente? Tá? Eu ainda tentei melhorar um pouquinho, né? Editando a imagem. Mas aqui a gente vê ele puxando a fêmea. Ó. E ela querendo ir lá para baixo. Ela é um pouco menor, né? Que a fêmea. Ela tende a se esconder, né? Mas ali ela... E aí ele consegue, né? Encaixar ali a gente chama da genitália. A genitália dele. Na aberturinha da fêmea. Gente, que demais, olha isso. Legal, né? Impressionante. E aí, se a gente não estudasse isso no laboratório, jamais a gente conseguiria associar, né, esse adulto a essa fêmea. Quem diria que eles são a mesma espécie, né? Porque são muito diferentes. Não, completamente diferente. Só mesmo criando a larva. Pega aí um pouquinho só para aparecer mais, que a gente não está conseguindo ver. Ah lá.
né? Ali a fêmea. Muito Aí ele legal. volta. Completamente diferente. Nunca que também nem iria imaginar que era um besouro, jamais. Maravilhoso, gente. E daí, Simone, fala pra gente como é que fica a nomenclatura. Como que foi que surgiu a ideia do Juraçaí Itajubens, né? E desse outro que eu já não consegui falar o nome dele, também, que é diferente. O Juraçaí Itajubens, porque é uma homenagem a Itajubá, né? Sem dúvida, porque foi a cidade que me acolheu quando eu vim para cá em 2014. Né? Até o momento ele tem sido coletado só em Itajubá, né? Então a gente imagina que ele seja endêmico daqui dessa região, né? Não somente da reserva da Serra dos Toledos, né? Mas é provável que ele esteja em outras matinhas endêmico aqui, do sul né? de Minas, isso, talvez aqui né? dessa Da Mata região. Atlântica do sul de Minas. E o nome dos gêneros, né, que é Juraçaí Tujamita, é uma homenagem aos povos originários aqui da região, né? Eu inventei esses nomes, né, com base nos termos do Tupi-Guarani, que significa boca pequena, né, ou bico de beija-flor, que faz referência ao bico da larva. Que demais! Né? Nossa, eu amei a hora que eu vi isso em homenagem às tribos que aqui viviam, achei maravilhoso, muito legal. E depois, né, a gente vai falar dessa parte dos nomes, né, no outro podcast, que a gente vai fazer bilhões de coisas. Deixa eu ver se eu me esqueci de perguntar aqui uma coisa que eu tinha curiosidade, era isso do nome. Ah, tá. Aí depois eu até tinha falado para você, né? Qual que é a importância do Juraçaí para a biodiversidade? E veio na minha cabeça, você falou assim que as larvas pequenininhas, elas acabaram falecendo. E acabou vindo assim que talvez ele seja um importante indicador de qualidade daquele local também. Porque provavelmente ele só consiga ficar onde esteja bem preservado, com aquele ecossistema equilibrado. Você chegou a pensar nisso, assim, alguma coisa assim? Sim, muito provavelmente, Dani, porque são insetos muito frágeis, né? Então, eles têm corpo mole, então eles são muito mais suscetíveis à dessecação, né? Então, o que é dessecação? É desidratar, ressecar, né? Ficar sem água, então eles podem morrer se a gente tira toda a cobertura vegetal, expõe o solo resseca, tem erosão, com certeza afetaria, né? Os Juraçaí e todos os animais que vivem no solo, né? Sim, já começa, mas já começa aí. Ele seria uma forma de mostrar, olha, aqui é um lugar equilibrado, bem hidratado, né? A presença do Juraçaí, né, já indica isso, que a reserva biológica é um refúgio para espécies que são raras, difíceis de encontrar, né, que é uma linhagem antiga, porque ele pertence a uma família nova, né, quando a gente fala que ele pertence a uma família nova, a gente está indicando que ele pertence a uma linhagem que ainda não foi descoberta em nenhuma outra região do mundo, né, por enquanto só aqui, essa família, né, que tem uma história evolutiva longa, que sobreviveu nesse ambiente, apesar, né, de todas as mudanças climáticas, das mudanças geológicas que ocorreram, né, nessa região aqui da Serra da Mantiqueira. Exato, né? E ele está ali sobrevivendo naquele ambiente graças ao equilíbrio que tem sido preservado na reserva biológica do Serra dos Toledos, né? Então, ele é um indicador de que essa reserva é um refúgio para as espécies que vivem ali, inclusive espécies que são encontradas só ali, né? Entendi. Que podem estar ameaçadas de extinção por causa do desmatamento, né? A gente tem o Juraçaí paraibano, por exemplo, foi descoberto uma reserva minúscula, né? Ele indica que aquele remanescente é importante, mas ele também acende um alerta, né? De que as espécies que estão ali, elas têm conseguido, né, um refúgio, têm conseguido sobreviver, se manter, mas elas estão ameaçadas, né? Porque a gente precisa conectar esses remanescentes. Exato. Né? A gente precisa de corredores ecológicos. Sim. Né? Então, a longo prazo, né, a pressão, né, vai... Isso, a sobrevivência, né, desses organismos ali na reserva, numa reserva pequena, ela está ameaçada, né? Não só pela pressão, né, das nossas atividades ali no entorno, mas também porque elas estão isoladas geneticamente de outras.
Entendi. E esse isolamento acaba afunilando ali, né, algumas características que às vezes não são boas para as espécies, e elas ficam mais suscetíveis às mudanças climáticas, mais frágeis. Entendi. Nossa, muito legal, muito bom mesmo. E você queria, assim, acrescentar mais alguma coisa que eu tenha esquecido de perguntar? Você... Acho que só agradecer, né, a oportunidade de falar mais uma vez do meu filhotinho. Maravilhoso, da camiseta mostra mais. Ai, Simone, então, muito obrigada por estar aqui. Eu fico super feliz. Eu aprendi demais. É algo assim que eu acho maravilhoso, porque eu falei, nunca imaginei que tivesse tanta vida no solo, né? E você achar isso, e assim, eu sei que a gente pode parecer meio, quando a gente puxa muito a brasa para o nosso lado, mas assim, eu não sou itajubense, mas eu amo essa cidade, eu amo o sul de Minas, e você saber que a gente descobriu, a gente não, né? Assim a gente fala, né? Foi descoberto, né? Num remanescente de Mata Atlântica, numa cidade, assim, 1.072 hectares, algo tão diferente que não existe em lugar nenhum no mundo. Então, gente, a ciência brasileira, como diz aquele colega, né, que eu sigo no Instagram, ela é maravilhosa e a gente precisa muito, né, divulgar isso. E a Simone está fazendo esse gigantesco favor contar do nosso bebê Juraçaí. Eu adorei esse nome, Juraçaí, que já vem Jurassic Park na minha cabeça. Veio assim, eu falei, nossa senhora, é a cabeça da pessoa. Bom, pessoal, então a gente está chegando ao fim do nosso quadro Que Bicho é Esse? Tá? Então é o segundo que a gente falou, ou o terceiro, não me recordo, mas dentro do nosso podcast Saberes e Prosa. Então, por favor, se vocês gostaram, a gente agradeceria muito que você deixasse o seu like aqui, que seguisse a gente, que compartilhasse e teremos outras conversas com a Simone, ela vai explicar taxonomia, né, que é muito legal, porque é apaixonada, né? Eu sou suspeita, né, porque eu sou apaixonada em biologia, mas fique com a gente, veja os outros episódios, curta, compartilhe, e a gente vai ficar muito feliz para que esse podcast possa chegar a mais pessoas e outras pessoas também possam conhecer um pouco mais da nossa ciência e dos nossos saberes populares. Então, muito obrigada, beijo a todas e todos, tá? Fiquem com a gente quando puder. Beijão, até mais.